A cultura que domina o mundo hoje não está tentando te dominar, ela quer te apagar. E se você não entender o que está acontecendo, você vai colaborar com isso sem perceber. Por que as pessoas hoje em dia defendem o aborto com tanto fervor, mesmo ignorando a biologia? Por que estátuas são derrubadas, edifícios são renomeados e a história é tratada como inimiga? Porque parece que não existe mais um terreno comum para debater absolutamente nada. Não é coincidência, não é progresso, é um projeto. Neste vídeo, baseado no segundo capítulo do livro Ascensão e Triunfo do Self Moderno de Carl Trueman, vou te mostrar quais são as patologias mais profundas da nossa sociedade atual. Aquelas que estão por trás de todas essas guerras culturais sobre sexo, identidade e moralidade. Você vai entender o que Philip Rieff quis dizer com a anticultura, o que são obras de morte e por que, segundo ele, nenhuma civilização sobreviveu quando abandonou uma ordem sagrada. E no final, nós vamos falar sobre como nós cristãs podemos e devemos fazer diante disso tudo. A maioria das pessoas vive a sua vida de maneira intuitiva. Não fica refletindo sobre o porquê tomou determinada decisão. Elas possuem crenças que foram construídas através do imaginário social. Nos vídeos anteriores, nós vimos que o homem predominante da nossa época é o homem psicológico. Vivemos em uma sociedade terapêutica, onde tudo gira em torno da felicidade pessoal e do bem-estar psicológico a qualquer custo. Mas como nós chegamos até aqui? De onde vem essa mentalidade? É exatamente isso que Carl Trueman explica nesse capítulo. Philip Rieff dividiu as sociedades em 3 mundos distintos como forma de explicar o tipo de cultura que cada um incorpora. Para Freud, a cultura é resultado daquilo que proíbe. Essa proibição reprime os instintos mais básicos dos seres humanos, o que biblicamente podemos chamar de pecado. Mas para Freud, a religião era uma ilusão, uma figura transcendente e sobrenatural servia apenas para reprimir as pessoas. Foi a partir dessa percepção que Rieff identificou uma mudança social profunda. A perda de uma ordem sagrada se torna catastrófica no âmbito moral. O primeiro mundo é pagão, mas a sua moralidade está baseada em algo fora de si mesmo. Os códigos morais são baseados nos mitos, e é o destino quem controla as coisas. Os segundos mundos têm a sua base na fé. A moralidade está enraizada na vontade de um Deus. Já os terceiros mundos não se enraizam em nada sagrado. Eles se baseiam em si mesmos. Os mundos do primeiro e do segundo tipo possuem uma estabilidade moral e cultural, porque os seus alicerces estão em algo além deles mesmos. Quando essas sociedades migram gradualmente para o terceiro tipo, o efeito é catastrófico. Segundo Rieff, nenhuma cultura conseguiu se preservar quando a moral deixou de partir de algo sagrado. O abandono dessa ordem deixa qualquer cultura sem nenhum fundamento, tornando-as voláteis, confusas e sujeitas ao colapso. Quer um exemplo prático de como essa mudança acontece na vida real? Antigamente, ao se debater sobre a legitimidade do aborto, mencionava-se a dignidade humana e o fato do ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Hoje, os defensores do aborto não consideram mais Deus na equação, e eles estão abandonando até mesmo os conceitos da biologia. No que diz respeito, por exemplo, a se o feto está vivo ou não, eles hoje estão adotando uma postura mais filosófica, debatendo sobre a pessoalidade do indivíduo. Mas sabe qual é a verdade? No final, o que vale mesmo para essas pessoas é a resposta da pergunta: mas a mãe,
ela está feliz? O aborto deixará a mãe feliz? Podemos ver aqui que a moralidade passou então a ser definida pelos sentimentos, passou a ser baseada naquilo que faz o outro feliz. A ética tornou-se um resultado do sentimento. A autorrealização virou o foco principal, pois em um mundo sem transcendência não há propósito maior do que o de ser feliz. Dessa forma, nós podemos perceber que não há um terreno comum para um verdadeiro diálogo entre os habitantes do primeiro e segundo mundo com os habitantes do terceiro mundo, porque na verdade não existe uma autoridade em comum. E sabe, mesmo entre os habitantes do segundo mundo há conflitos, mas a cultura que predomina atualmente é diferente de tudo o que já vimos antes. Alasdair MacIntyre afirma que só pode existir uma ética dentro de uma tradição. Ele fala sobre a teleologia, que é nada mais do que o propósito, o fim, a finalidade do homem. E que é essa finalidade, esse propósito do homem que permite com que ele saiba diferenciar entre quem ele é e quem ele deve ser. E para isso, esse homem precisa estar conectado à sociedade. No entanto, o discurso ético moderno é caótico. Não há consenso comum sobre qual é o propósito do homem. MacIntyre discorre então sobre o emotivismo. Os julgamentos morais se tornaram uma questão de preferência pessoal. O bem e o mal, então, passam a ser definidos a partir da preferência do indivíduo. Preferências essas que podem ser emocionais, psicológicas e pessoais. Só familiar, porque é exatamente isso que nós vemos acontecer nas redes sociais o tempo todo. Carl Trueman, então, vai explicar qual é o papel da elite cultural e da elite intelectual nessas patologias sociais. No terceiro mundo, aquele que não considera uma ordem sagrada, aquele que não se baseia em algo transcendente, não há mais consenso comum. E aqui está algo que você precisa entender. Antes, a elite cultural e intelectual tinha o dever de preservar a cultura. As suas obras de arte, os seus textos, tudo que eles produziam, tinha o objetivo de passar aquela cultura, aquela tradição moral para as próximas gerações. No entanto, agora ela se dedica à subversão, à desestabilização e à destruição das tradições culturais. Riffe chama esse movimento de anticultura. O que as elites culturais e intelectuais tentam fazer é destruir a história sem colocar nada mais no lugar. Trata-se de uma elite iconoclasta que busca a quebra de todos os tabus. A questão aqui, não pense que é uma reforma ou uma melhoria. É literalmente desprezo, rejeição e tentativa de destruição. Rejeitar as práticas e crenças do segundo mundo levou também a uma rejeição ao passado. O passado não é mais digno de respeito, nem aquele que detém a sabedoria. A cultura, então, se tornou também anti-histórica. A tecnologia, ela colaborou muito para que nós considerássemos o que está no passado inferior. Como, então, se o futuro sempre fosse trazer algo melhor? A história que formou quem nós somos se tornou problemática, um obstáculo à autenticidade. Ela é encarada hoje como a história da opressão. E é por isso que nós vemos muitas histórias sendo reconstruídas nos livros didáticos, nos filmes, em muitos discursos. A ideia de que o passado não é melhor do que o presente e que o futuro será cada vez melhor também atinge a nossa forma de nos relacionarmos com os mais velhos. Hoje, nós não consideramos os mais velhos mais sábios. Nós não vamos buscar conselhos nos mais velhos, mas nós vamos buscar conselhos e informações na internet. Porque para nós, aquilo que é mais novo, mais atual, é mais confiável e melhor. Vai dizer que não é assim.
Dentro dessa anticultura, existe um conceito que o Reef vai chamar de obras de morte. As obras de morte fazem com que velhos valores se tornem ridículos. Símbolos sagrados são apresentados de maneiras degradantes. Há um ataque deliberado à autoridade. Aquilo que é nobre é subvertido pelo vil. Abundam o cinismo, a ironia e a sátira. E aqui nós vemos que tanto a pornografia quanto o aborto também são consideradas como obras de morte. A pornografia são produções que subvertem e destroem a ordem sagrada, sem ter nada com que a substituir. Nossa cultura atual é, portanto, uma anticultura. Ela também é anti-histórica, cheia de obras de morte e baseada no esquecimento. Se aquilo não é falado, se não é mencionado, não é lembrado. E nós vamos nos esquecendo de quem nós somos, como nós chegamos até aqui. E nós podemos ver muito isso, como, por exemplo, o apagamento de muitas coisas relacionadas à história do Brasil. Ontem, meu marido estava assistindo um vídeo sobre o texto que foi construído para cantar na introdução do hino nacional. E ele me disse, nossa, eu nunca havia ouvido isso. Mas eu me lembro que na escola, desde pequenininho até o ginásio, nós cantávamos o hino nacional, o hino da bandeira, o hino do estado, o hino da cidade, e nós aprendemos o hino da proclamação da República e aprendemos essa parte que introduz o nosso hino nacional. Você já ouviu essa música, essa parte que introduz o nosso hino nacional? Pois é, se você nunca ouviu, é porque hoje em dia nós não cantamos mais isso na escola, não passamos mais essa cultura da nossa pátria, essa beleza para as gerações futuras. E não há interesse de que isso aconteça. Houve uma polêmica aí muito recente, né, relacionado à nova camisa da seleção brasileira e o tal do Brasa. Vai, Brasa! Né? E houve toda uma justificativa e discursos indo contra, outros indo a favor, mas nós podemos ver o tempo todo a tentativa de reescrever a história. Eu me lembro que quando eu estava fazendo faculdade e eu fui estagiar, eu me deparei com alguns livros onde eu percebi nitidamente que o seu conteúdo havia sido alterado e reescrito de acordo com a ótica dessa elite anticultura. E então nós podemos perceber que nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas vamos voltar aqui ao nosso assunto para nós caminharmos um pouco mais sobre esse texto. A nossa cultura, ela deseja então apagar a história e reescrevê-la aos seus próprios moldes, como que eu estava falando agora há pouco. Ela renomeia edifícios, remove estátuas, e se nós formos pensar no aborto como uma obra de morte, ele pode ser assim definido porque deseja apagar a existência de um ser, levar essa vida ao total esquecimento. Vivemos então cercados de ideias de aniquilação das práticas, costumes e ideias do passado. E diante disso tudo, a pergunta que fica é: como nós cristãos devemos viver no meio dessa cultura? É claro que a primeira resposta vai ser nos firmando na palavra de Deus, considerando-a o fundamento para vivermos as nossas vidas, para basearmos a nossa moralidade, para construirmos a nossa família. Nós precisamos nos fortalecer indo a uma igreja bíblica que prega a palavra com fidelidade. E precisamos até mesmo tomar cuidado com determinadas traduções da Bíblia, com determinados modelos bíblicos, pois eles têm alterado, retirado muitos textos das Escrituras.
Precisamos tomar cuidado com aquilo que admiramos na cultura. Nos lembrar de buscar e talvez até mesmo guardar livros antigos de história, dicionários. Sabia que existem muitos dicionários onde palavras estão sendo eliminadas ou os seus significados estão sendo alterados? Nós precisamos, quem é pai ou mãe, contar as verdadeiras histórias aos nossos filhos. Precisamos vigiar, então, no que assistimos e consumimos. Mas, acima de tudo, nós precisamos oferecer uma alternativa a esse mundo e produzir obras de vida. Nós, cristãos, precisamos voltar a ocupar todos os espaços da sociedade intencionalmente, levando beleza, verdade, segurança, estabilidade e transcendência a um mundo caótico, feio e cheio de confusão. E por fim, precisamos clamar pela misericórdia do Senhor. No próximo vídeo, nós vamos falar de onde surgiu essa noção de história opressiva. Essa ideia de que a cultura precisa ser derrubada e reconstruída do zero. Nós vamos falar sobre Rousseau. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!